Os primeiros momentos ao lado do filho são fundamentais. E quando a criança é adotada, essa fase de adaptação é muito importante. Tanto que a lei beneficia os pais adotivos com a licença maternidade e paternidade. Mas ainda assim, a mãe, mesmo adotiva, tem direito a ficar mais tempo afastada do serviço do que o pai. Veja na reportagem de Cristiane Meirelles. Depois de 5 anos de casados, veio a vontade de ter um filho. Ana e Adson partiram para adoção. O processo levou 2 anos para ser concluído e depois de tanta espera, finalmente conseguiram adotar Thaís, de 3 anos, e Gabriel, de 6. E a adoção é assim, né? Eles falam, pronto, agora seus filhos vão para sua casa. E aí aquela alegria, mas ao mesmo tempo aquele susto. Falar, e agora? O que a gente vai fazer? Antes eu não tinha nenhum filho e muito rapidamente eu tinha 2 crianças que viviam comigo. Passada essa primeira etapa de ter o pedido de adoção aceito, veio a fase de adaptação. Ana e Adson entraram de licença no trabalho para se dedicar aos filhos. Adaptar a minha vida emocional e a gente criar vínculos de afetividade, que é um processo que é lento, é dia após dia. A própria estrutura da casa, organizar quarto, eu preciso tapar todas as tomadas agora, eu preciso ter uma banheira para dar banho, né? Toda essa organização, aprender a brincar todo dia, aprender a acordar todo dia e criar rotinas. Então, a gente precisa criar essa relação de afeto que é construída. Até 2009, o tempo de licença maternidade para mães adotivas variava conforme a idade da criança. Por exemplo, até 1 ano de idade, a licença era de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. De 1 a 4 anos, a licença era de 60 dias. E de 4 a 8 anos, a licença era de 30 dias. Em 2009, houve uma mudança. Com a nova lei da adoção, a licença maternidade de mães adotivas foi igualada ao tempo de licença das mães naturais, seja qual for a idade do filho. Mas para o homem, a licença paternidade sempre se manteve a mesma, 5 dias. A gente percebe ao longo do tempo que a mulher é destinada ao protagonismo da educação familiar, da condução da família. Só que essa mesma mulher que sofre no ambiente de trabalho, que sofreu muito para ter os seus direitos de maternidade respeitados, nós sabemos que ao longo da história da humanidade, as mulheres não tinham uma interrupção para poder cuidar da sua maternidade e cuidar da amamentação, cuidar do seu filho. Então as mulheres eram condenadas a trabalhar ainda nessa situação árdua. Com muita luta, com muita reivindicação, hoje nós temos uma proteção ao trabalho feminino que inclusive é sensível a esse período peculiar, ímpar da mulher. Se para Ana os dias de licença maternidade não foram suficientes para formar um vínculo afetivo com as crianças, imagine para Adson, que teve bem menos tempo. 5 dias foram muito pouco, principalmente quando a gente tem uma obrigação, não é uma obrigação, um processo de criar vínculo afetivo, né? A gente teve a primeira fase de adaptação, mas aí quando está em casa é outro mundo, né? A gente tem que estar se adaptando à nossa rotina, à nossa vida, os nossos processos, e aí de repente eu só tenho 5 dias e assim, eu me senti meio que machista, porque eu deixei a minha esposa 90 dias cuidando dos nossos filhos e eu apenas 5 dias. Não é suficiente em hipótese nenhuma para formar um vínculo de afetividade com as crianças. O vínculo com o pai talvez tenha demorado um pouco mais porque ele não estava tão presente quanto eu. E para formar essa afetividade você precisa estar junto. Mas Adson não é o único a se queixar do tempo da licença paternidade. Pouquíssimo, tem que ser igual a mulher. Na minha opinião, 1 mês ou 40 dias.
no máximo, entendeu? Para ele curtir e até ajudar a mãe nesses momentos difíceis. O ideal seria no mínimo 10 dias, para o pai poder curtir a criança, poder curtir a paternidade, o momento ali com seu filho. Em Brasília, uma decisão inédita beneficiou um pai adotivo solteiro. Ele conseguiu 30 dias de licença para cuidar do filho de 9 anos e se adaptar à nova fase. A negociação foi direta com a empresa, mas não foi fácil. Diante da ausência de regulamentação da licença paternidade, nós construímos um parecer jurídico com base na Constituição, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria CLT, para que a gente pudesse dar uma resposta não apenas legalista, mas uma resposta que pudesse ter sensibilidade ao caso concreto. Mas, de imediato, a simples concessão de um período diferente daquilo que está definido enquanto provisório na Constituição já foi uma grande vitória, já foi um grande triunfo.